Nós vamos falar sobre o temporal que atinge o Sudeste. A repórter Beatriz Manfredini já está por aqui para participar desta edição do Fast News e trazer para a gente um panorama da situação. Chuva que de ontem para hoje atinge de maneira dramática, especialmente o Rio de Janeiro, não é, Beatriz? Boa tarde. Colombo, de maneira dramática e já registrando mortos e desaparecidos. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, nós temos a confirmação de pelo menos 2 mortes até agora no Rio de Janeiro, nessas fortes chuvas que atingiram o estado, principalmente do fim da noite de ontem para a madrugada de hoje. Uma morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil em Ricardo de Albuquerque. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem que ficou soterrado em um deslizamento de terra. Ele foi encontrado por cães farejadores agora há pouco, no fim da manhã. Também já foi confirmada a morte de uma mulher em Acari. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi encontrada afogada dentro da própria casa. Eles até chegaram a tentar socorrer, foram chamados, para fazer esse socorro por volta das 7 horas da manhã, mas quando chegaram ao local, a casa dela, ela já estava sem vida. Então temos essas 2 mortes até agora confirmadas. Também temos uma pessoa desaparecida em Belford Roxo. Ela teria sido levada numa enxurrada, dentro de um carro e foi arrastada, de acordo com essas informações iniciais, pelo Rio Brotas. Então, 2 mortes confirmadas até agora e uma pessoa desaparecida. Claro que esse número pode aumentar. A região mais afetada, quando a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, foi a Zona Norte. A Zona Norte, ela está em estágio de alerta nível 4, desde por volta das 2 horas da madrugada. O nível 4 é o segundo nível máximo de alerta, ou seja, falta só para a cidade do Rio de Janeiro atingir esse nível máximo de alerta para os perigos por conta das chuvas. Para a gente ter uma ideia, a estação meteorológica de Anchieta, ela registrou um acumulado de 259 milímetros de chuva, o que, de acordo com as autoridades da região, quer dizer 40% a mais do que a média histórica do mês de janeiro e também muito mais do que era esperado para janeiro inteiro. Para a gente ter uma ideia, choveu 138,4% naquela região para da média esperada de janeiro, então muito mais do que era esperado para o mês inteiro. Como a Zona Norte está muito afetada, a Prefeitura do Rio de Janeiro colocou 3 pontos de auxílio, 3 pontos de ajuda em escolas municipais da região. São elas as escolas Charles Anderson, General Osório e Andréia Fontes Peixoto. Então, as pessoas que estão desabrigadas, que precisam de algum tipo de auxílio, podem ir para esses pontos. Interessante dizer que tem pessoas desalojadas, neste momento. A Defesa Civil do município do Rio de Janeiro disse que acionou 29 sirenes em 16 comunidades de ontem para hoje. Quer dizer que as pessoas dessas comunidades precisaram deixar suas casas porque eram locais que correm ainda risco de desabamento e deslizamento. Então as pessoas, para se protegerem, tiveram que sair de lá. Isso na cidade do Rio de Janeiro. Niterói também está em risco, em alerta máximo, inclusive, e por lá as sirenes foram disparadas também em 8 comunidades, então situação é similar por lá. A Prefeitura do Rio de Janeiro também adiou concursos de bolsas para a área da saúde que aconteceriam hoje e adiou também com a Liga Independente das Escolas de Samba o ensaio do Carnaval que aconteceria na Marquês de Sapucaí. 10 linhas de ônibus não estão operando, estão fora de circulação na capital do Rio de Janeiro neste domingo. Além disso, tem estações do metrô fechado e o Hospital Municipal Gazola chegou a ficar sem energia durante toda a madrugada. Então, uma série de transtornos na capital e adjacências. A recomendação das autoridades é que as pessoas fiquem em casa, se mantenham em local seguro. Claro que se a casa não for um local seguro, elas têm que procurar um ponto de apoio da Prefeitura, do governo do estado, o local mais próximo que elas
elas possam ficar em segurança. Colombo. Pois é, Bia, gravíssimo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Niterói em estágio máximo de observação, de alerta. No Rio de Janeiro falta 1 grau, é uma gradação que vai até 5. O Rio de Janeiro já está em 4, 2 pessoas mortas, 1 pessoa desaparecida e boa parte da cidade debaixo d'água. A chuva diminuiu de intensidade um pouco no Rio de Janeiro, não chove tão forte quanto já choveu, mesmo assim com o solo absolutamente encharcado, com as ruas e avenidas ainda transbordando. Qualquer chuva é o suficiente para manter ou provocar mais estragos. Dados bizarros esses coletados lá do Rio de Janeiro pela Bia. Em poucas horas choveu quase 40% mais do que o esperado para o mês inteiro, em alguns pontos de observação de chuva no Rio de Janeiro, numa cidade que passe por isso incólume. O que dirá, então, cidades mal preparadas como as nossas por aqui? A gente segue em contato com o Rio de Janeiro, por enquanto, 2 mortos e 1 desaparecido. É o trágico resultado da chuva que atinge o Rio há pouco menos de 24 horas. Já já a gente volta a entrar em contato com a Bia para mais informações da chuva atingindo boa parte do sudeste do país.